20 horas e 48 minutos aqui em Fortaleza. Olha só, Maurício Matar, Pra Ficar Contigo, né? O rei da música romântica, né? Que se inspirou talvez em Fábio Júnior, né? Com certeza, ator e cantor, né? E essa música aqui realmente é muito legal, viu? Essa música eu acho que é uma das melhores. Pra Ficar Contigo, sucesso do Maurício Matar, ator e também cantor, né? Cantor romântico. Só lenha na fogueira, meu querido. Vamos falar já aqui dessa lenha na fogueira que quero colocar aí pra cima aí dos ministros aí, né? Que a população não tem poder nenhum contra esses homens, né? Lá que São Maurício Matar já manda aqui pegar aqui com os direitos autorais. É o seguinte, eu botei aí no letra. Hoje o negócio aqui é bem rápido, não tenho nem o que falar muito sobre esse caso. Sabemos que o presidente, né, da República parece que vai entrar com ação de processo contra Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Carlos Barroso, né, devido aquele negócio, vamos dizer, o rancor, né, a mágoa, devido o voto impresso não ter sido aprovado, né, pelo STF. Então Bolsonaro, como um ato de vingança, quer botar um artigo 52, que os senadores podem pedir o impeachment de determinados membros da Corte, né, Suprema Corte. Mas que na prática não é tão fácil. Como eu botei aqui, se você acha que é fácil tirar um desses ministros de lá da cadeira, você está redondamente e amplamente enganado. Você que fala na internet aí, toda hora você culpa o STF por todo tipo de catástrofe e desastres aqui no país, né? Inclusive você que é defensor de Bolsonaro, você culpa extremamente o STF sobre os caos, né? Até inclusive quando Bolsonaro se justifica com a quantidade de mortos, né, devido à Covid-19, ele coloca o símbolo do STF em cima dos governadores, né? Mas vamos ver uma realidade. Só apenas um. Eu vou dar o nome dele, que até eu participei desse baixo-assinado, né, sobre o ministro Alexandre de Moraes, aquele mesmo, né, carequinha. Não me ofende, não estou ofendendo como preconceito, não. Eu respeito a diferença de cabelo grande, pequeno, curto. Eu não tenho esse negócio. Eu nem sei como é que dá o nome, né, pro preconceito de cabelo. Que tem um Big Brother aí que o Rodolfo brincou, acho que foi uma brincadeira sem maldade, né? Um outro participante lá, e o Rodolfo quase foi executado pela internet, como fosse um cara preconceituoso e tudo mais. O tal de João, né? Que pra mim é um xarope também, né? Que começou a sua rede de vítima e depois queria virar um jogo e acabou que foi eliminado. Você sabe que a representação, né, a representatividade negra dentro do Big Brother esse ano agora foi extremamente, tirando a que foi para a final, né? Isso aqui de Camila de Lucas, não sei, tirando ela, os demais foram execrados. Menos o João, porque se sentiu como fosse uma vítima da brincadeira com o Rodolfo lá, que não pegou muito bem. Já levou pro lado do preconceito. O Rodolfo brincou com ele porque botou uma fantasia. Eu nem acompanhei, mas ouvi esse burburinho na rede social e fui ler. Então o Rodolfo quase foi linchado pela internet, que tinha sido preconceituoso contra João, e depois o pessoal volta e tira João, né? O que adiantou, né? Tanto amaranhado a parada de vitimismo, porque tem o vitimismo, tem realmente o preconceito, tem as ofensas e tem o vitimismo. No caso, João foi um vitimista que achou que aquela situação era para humilhá-lo, né? Que ele foi execrado porque o cara fez uma brincadeira. Num ambiente que ali todo mundo tem liberdade de falar o que quiser, até de xingar um ao outro. Quanto mais para brincar com o cabelo, né? Mas nós estamos vivendo politicamente, nunca se viveu nem no tempo da ditadura militar.
Eu acho que nem no tempo da censura prévia dos anos 80, que eu cheguei a pegar o início. Eu nasci em 81 e acompanhei, quando era criança, a censura prévia de determinadas, né, determinadas programações, de determinadas falas. Eu nunca vi uma censura tão grande como existe hoje em dia no Brasil. Você não pode mais falar nada. Porque se a pessoa se sentir ofendida, você vai entrar no discurso de ódio e vai ser penalizado. Certo? Você não pode ter mais uma opinião que a pessoa se sinta ofendida. Eu posso falar uma maçaneta de uma porta e alguém defender essa maçaneta de uma porta, achando que eu estou ofendendo alguém. Você está me entendendo? Então, eu falei, cara, a nomenclatura careca, mas não foi, me entendam, né, falando contra a pessoa que tem cabelo ou não. Eu só quero que diga isso. Quero que diga isso. Vamos a Alexandre de Moraes, Vossa Excelência Alexandre de Moraes. Se você acha que é fácil tirar um desses caras daí, você está redondamente enganado, meu querido. Jorge Cajuru já fez um aparato para montar a CPI da Lava Toga, para cima do Gilmar Mendes e outros caras mais, inclusive esse Alexandre de Moraes que eu acabei de citar. Foi arquivado, certo? O Caio Coppola, juntamente com o Cajuru, que é senador, o Caio Coppola, que é advogado, que é especializado, né, em advocacia, que é comentarista da CNN Brasil, entrou com um pedido virtual, embaixo assinado, para tirar Alexandre de Moraes. E até agora foi arquivado novamente. Foi recebido, mas foi arquivado. Um dos tais lá não aceitou o pedido de impeachment por baixo assinado. E já está praticamente, pasme, quase 3 milhões de assinaturas virtuais. Está entre 2 milhões e 700 mil assinaturas virtuais. É muita gente, né? A população quer ele fora. A população quer ele fora. 3 milhões é uma boa parte considerável. Quer esse homem fora. Mas como ele não foi colocado pela população, ele foi por indicação de presidentes anteriores, a população não pode fazer nada. A população está de mãos atadas com qualquer atrocidade que esses caras cometam, que já tem defensores dizendo que eles não cometeram crime nenhum. Você está me entendendo? Não cometeram crime nenhum. Porque eles são a Constituição. Certo? Eles não têm crime de nada. Eles são intocáveis. É isso que eu estou falando para vocês. Então o STF tem essa blindagem. Como alguns políticos também têm, né? Foram privilegiados e tudo mais. Mas esse aqui, que a população não gosta muito das atitudes, né? Tem muitas coisas que esse cara fez que vai contrário até mesmo à Constituição. Mas ele não pode ser tirado daqui. Você está me entendendo? Porque ele não cometeu crime algum. Aí ele pediu a prisão lá do Daniel Silveira, que é deputado, né? Que se achava também, né, o bichão, porque era polícia, não sei o quê. Ele pegou e enquadrou ele, né? Daniel Silveira. E agora Roberto Jefferson, né? A vítima da vez. E por aí ele vai só protelando. Falou contra ele, meu filho, ó, pode ser qualquer um. Até eu aqui, se ele não coisar, ele manda logo me deletar logo aqui desse canal. Canal humilde, né? Muito obrigado, cheguei aos 113 inscritos no YouTube. Verdades Obscuras, Justo Oliveira, está crescendo lá, graças à sua audiência, a audiência aqui dos meus amigos do Face. E esse cara manda e desmanda no país, como eles todos, né? Certo? Mandam e desmandam. Aí se você acha que você vai medir força contra esses homens, você é um dos réis, mortal, que não tem cargo de nada, né? Quando o meu primo mesmo aqui bota muita coisa, a culpa tudo do STF, a culpa é do STF. Esses homens são intocáveis, são blindados. Eles não foram colocados com voto popular. É você ficar abismado só mesmo com aquilo. Das atitudes, né? O próprio Roberto Jefferson, que foi agora o bola da vez, falou algumas coisas deles aqui, né? Entrou com porte de arma, ameaça e tudo mais, e está preso por falar o que pensa, ou opinião
ou contrário a essas pessoas que estão na frente, principalmente esse Alexandre de Moraes, que já foi pedido impeachment aqui por assinatura, baixa assinada, e de jeito nenhum ele vai sair. Entendeu? Diz que sai por aposentadoria, né? Ele é muito jovem. Então vocês vão ter que engoli-lo, como diz o velho Lobo Zagallo, que fez 90 anos, de muitas vitórias, muitos jargões, muitas, como é que se fala, ele tem muito aparato número 13, é um cara extremamente amante desse número, supersticioso ao extremo. O mestre Lobo Zagallo chegou a 90 anos, com muitas vitórias, né, algumas derrotas, principalmente aquela da França, marcou, eu acho que ele marcou toda a história do Zagallo como vencedor. Aquela Copa entregue, tá certo? Eu já até dei a dica aqui dos DVD do irmão Rubens, que eu já até guardei, mas eu tenho aqui alguns packs, pelo menos aqui, da Copa do Imundo, certo? Que foi entregue para a França, certo? Edmundo falou que não deixaram ele jogar. Teve um negócio lá que recebeu, acho que uma ligação para não deixar o Edmundo. Alguém falou para Edmundo não jogar, que Ronaldo Fenômeno tinha que jogar passando mal, convulsionando. E vimos o que aconteceu, né? E ali, eu era amante do futebol, eu fiquei totalmente decepcionado e comecei a saber que o futebol é mais uma combinação de que uma competição. Sabe o que eu vou dizer isso para você agora? Entre linhas, vamos sair um pouco do assunto aqui. Se você souber quem foi o campeão baiano de 2020 e o campeão goiano de Goiás, são times que você nunca ouviu falar. E Goiás é o futebol só tem aquela, o Atlético Goianiense, que apareceu há pouco tempo no cenário, mas tem alguns títulos, o Goiás e o time do Vila Nova. São esses times que ganham direto. Sempre o Vila Nova e Goiás. Vila Nova e Goiás. É igual que Ceará e Fortaleza. O Ferroviário ganhou um título, acho que em 97. Ninguém mais ganhou. Então há uma combinação. Por quê? Porque esses times de futebol, meu caro que assiste aí, que são fanáticos, eles são, como é que se fala? Nas casas de apostas, eles valem dinheiro nas casas de apostas, né? Tem toda uma cartolagem, maracutaia com patrocinador, com rede de televisão, certo? Quando há, às vezes, uma zebra, uma final como Bangu e Curitiba em 85, essas emissoras ficam odiosas, ficam decepcionadas quando acontece uma raridade, porque às vezes o time não quer entregar. Você está me entendendo? Mas é 11 contra 11 futebol. Tem time que não quer entregar, como a própria Chape, morreram e não entregaram. Morreram, perderam a vida e não entregaram a Sul-Americana. Certo? Porque queriam se destacar. Os jogadores tinham sede de aparecer no cenário nacional ou mundial. Então eles lutavam para ganhar a partida. Por mais que pressões financeiras poderiam vir, e eles rejeitaram e acabou morrendo. Então quando foi Bangu e Curitiba, para emissoras foi um desastre. Principalmente para a Rede Globo. Porque Bangu e Curitiba é uma final de terceira e segunda divisão. E os patrocinadores odeiam quando dois times pequenos chegam nas decisões. Por isso que você só vê os mesmos times ganhando, repetitivo, exaustivamente. Não tem competitividade, porque os times, além de ser pequenos, não recebem apoio financeiro, eles não é para ganhar. Você vê o São Caetano, que diga que quase foi campeão da Libertadores, quase foi campeão do Brasileiro, e sumiu São Caetano. Eles não querem esse time pequeno aparecendo, porque não tem torcida e não tem rentabilidade para as emissoras e para os cartolas do futebol. Mas vamos aqui para Alexandre de Moraes, falar de futebol para lá. Então, a Copa do Imundo, que eu falei do Zagallo, completou aí 90 anos. Teve também uma polêmica dele com o Romário, quem não lembra, ele e o Zico. Trouxeram o baixinho Romário por causa de uma charge que o Romário colocou numa boate que o Romário tinha aberto. Uma casa de show no Rio de Janeiro, na Barra, precisamente. E ele processou, não sei quantos mil em cima do Romário,
O Zagallo já pôde de rico, não gostou da brincadeira, né? Na porta do banheiro, parece. Teve uma polêmica e ele cruzetou o Romário. Agora, pessoal, é praticamente impossível por apelo popular esse homem sair. Entendeu, meu amigo? Por mais que você... já houve muita controvérsia de solturas de Y, de X, por esses homens aqui. Certo? Rosa Weber, esse pessoal eles têm umas contradições. Anularam a punição de Lula. Disseram que julgaram que o Sérgio Moro não tinha capacidade para julgar. Para Lula voltar para o cenário novamente, o PT voltar com as suas ideologias novamente. Certo? Tudo tem um esquema, uma agenda. E a última deles, você sabe, meu caro telespectador, para ser um domingo light, um domingo leve, né? Você que foi para a igreja, já retornou, terminou o culto agora, vai chegar aqui mais tarde, vai dar uma olhada aqui na live e vai entender como eu quero dizer que é quase impossível tirar esses homens. Quase 3 milhões de assinatura para se arquivar um papel, receber, que não era obrigatório nem receber. Diz o outro ministro que recebeu a baixa assinada virtual, que, né, com certeza transfigura em papel, só apenas guardou, mas não era obrigado nem receber. Ele disse que não via crime, não via nada contra esse homem, Alexandre de Moraes. E Bolsonaro agora, por causa do voto impresso, quer impeachment de Alexandre de Moraes e Luiz Carlos Barroso, né? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Pelo contrário, ele vai entrar talvez na fake news aí, né? Bolsonaro, né? Vocês sabem, o teor das fake news da campanha de Bolsonaro foi feito em cima de fake news. Ganhou a eleição, inclusive, com fake news e tudo mais. E também tem esse negócio dessas urnas eletrônicas, voto auditivo impresso que ele quer, que os caras não querem. A última desses caras, você que tem seu cãozinho, bulldogzinho, né? Aquele, vamos dizer assim, que é bem dócil, né? Não é o... Como é que é o nome dele? É o Poodle. Cachorrãozinho Poodle. Seu gatinho de estimação, gatinho lindo, aqueles, né? Gatos siameses. Você que tem seus animalzinhos, sua galinha, né? Que você às vezes até come os ovos dela. Né? Esses homens aqui aprovaram o sacrifício religioso. Eu posso pegar, ou você mesmo, gato do seu vizinho, ou cãozinho do seu vizinho, e sacrificar em culto religioso. Você está me entendendo? Porque todos temos que ter a liberdade religiosa, independentemente de ser evangélico, católico, espírita, budista, né, kardecista, satanista. Todos têm que ter uma religião. O Estado é laico. Você já ouviu falar que o Estado é laico? Quando você entra em qualquer sessão, é cruzes de santos, né? Cruz, é santos nas repartições públicas, santo da causa impossível, santo disso, aquilo, outro. E é laico o Estado. Numa praça tem uma igreja X, no povoado X tem uma igreja tal, e é laico o Estado. Você vai para o colégio, seu filho, agora não, mas antigamente, no meu tempo, na minha época, era obrigado a ter aulas de educação religiosa. Quem não se lembra? Com os livros católicos, que era a maior religião do país, e até hoje ainda é. Então, éramos obrigados a estudar a religião no conceito católico. Certo? Como existe também os colégios adventistas e por aí vai. Então, não é tão laico como se imagina um país desse. Certo? Um país ainda que as religiões ainda ditam algumas regras ditatoriais em alguns sentidos. Nem que seja no conservadorismo, mas dita alguma coisa. Então esses caras aqui tiveram o apoio, né, a percepção de aceitar o sacrifício do seu animal. A Satanás. Se você acha que o sacrifício de animais hoje em dia pertence a Jeová, né, o grande El Shaddai, né, o Javé, Yavé, se você acha que é sacrifício a esse Deus, você está
redondamente enganada. Certo? Então esses homens autorizaram, apoiaram esse tipo de sacrifício como culto religioso. Espero que o seu cãozinho de estimação não seja uma das tais vítimas de algumas pessoas do mal. Então, não podemos confiar em pessoas desta natureza, que aprova sacrifício de animais. Estimação, não estou falando de animal de comida. Não. Você está me entendendo? Estou falando de animais que servem para o alimento. Estou falando de animais domésticos. Certo? Então, não dá para se confiar. Esses homens têm proteção de algo a mais, que não é daqui. Não é desse plano material. Para se entender o plano material, tem que se entender o plano espiritual. E o Brasil, apesar de ser um país abençoado, né, porque não tem terremotos, né, como tem no Haiti, que morreu várias pessoas aí, né, e outros cantos mais, não tem tsunami, catástrofes naturais, não tem no Brasil, que se ressalva as trombas d'água do Rio de Janeiro que matou mais de 1.000 e tantos e outros tantos desaparecidos, quase mais de 2.000 pessoas praticamente. O Brasil é um país abençoado. É a nação que mana leite e mel. O Brasil é a nação da prosperidade, da riqueza abundante, da biodiversidade, dos lençóis de águas, né, das maravilhas que o Criador deixou. Aqui, pasme, é mais abençoado do que propriamente Israel. O Brasil é mais abençoado que Israel, em termos de riquezas. O Brasil tem o nióbio, que através de que eu estou falando com você aqui, o nióbio é um componente desse PC, é um componente desse celular. E outras coisas mais, a maioria é feita com nióbio. O Brasil é rico nisso, o Brasil é que detém, a maioria, alguns poucos países da África que detém este tipo de material, matéria-prima. O Brasil é rico em ouro, né? A Vale que está aí, eu digo até hoje aí, sendo explorada, cavando buracos e buracos no meio ambiente para se retirar o ouro, né? com tragédias e catastróficas e tudo mais. A Amazônia, que ninguém pode tocar um dedo para saber o que tem realmente ali de riquezas. A água potável, a qual a Nestlé e a Coca-Cola, que é internacional, querem porque querem a privatização para eles próprios. As nossas usinas hidrelétricas, tudo sendo vendido, tudo sendo entregue para o capital estrangeiro. E vai piorar. Então, pessoal, tudo se conecta, né? Tudo se conecta a uma coisa só. Que o Brasil é muito visado. O Brasil é a mina de ouro das outras nações para explorar. É as nossas mulheres, como cartão postal, o sexo. Tudo que você imaginar, o Brasil é abundantemente cobiçado. Tudo. E cada um leva uma fatia de alguma coisa. Você está me entendendo? Então esses homens não adianta que não vão sair com você pedindo. Eu assinei, eu até coloquei aqui, assinei a petição do impeachment desse Alexandre de Moraes. Mas não sai. Não sai porque eles mesmos se blindam. Como é que eu vou colocar o meu colega, né? Eu vou colocar meu colega no foguete e depois não pode ser eu. Jamais. Então há cumplicidade. Por isso que Alexandre de Moraes não vai sair porque você quer. Tá certo, Oliveira? Olha. Tô devendo aí passar o WhatsApp pro meu amigo, eu não esqueci não. Foi colocado que esse dia foi muito corrido. A gente vai analisar, ver como é que é esse negócio aí das comunidades, é até interessante. Mas o negócio tem que ser bem, né, elaborado para poder tá certo. Então, é isso. Eles ganham por fora. Tudo que você imaginar, esses homens, os salários são altíssimos. Só de lagosta bate milhões.
que esses homens comem durante um mês, combustível, vale combustível limitado, plano de saúde, esses homens ganham muito para viver ali. E mandando no país, logicamente. Certo? Eles têm mais autoridade do que o presidente. Eles têm mais autoridade do que o próprio a bancada do Senado, tudo. Então não tem como fazer nada. Porque não é por voto popular. Eles não foram colocados por voto popular. Para acabar com isso, teria que entrar um presidente homem. Macho. Agora eu estou sendo machista. Você pode até dizer isso, você é além do machismo. Macho. Como o doutor Enéas que queria criar bomba atômica. Tem que ser esse tipo de cara. Para colocar esses homens aqui para ser votado pela população. São 11, né, ministros da Corte, Suprema Corte. Tinha que ser indicado, logicamente por alguém, e votado pelo povo. Não podia nem só para ser os 11, tinha que ser 11 mais os candidatos, os pré-candidatos, os requisitos que ia haver a população. Ó, esse aqui soltou cicano, esse aqui prendeu fulano, esse aqui ganhou isso aqui, esse aqui perdeu isso. Era para ser assim. Certo? Então, como não é pelo povo, então por que o povo vai fazer abaixo-assinado para tirar esses caras aqui? Não vão conseguir. O próprio senador Cajuru não conseguiu tirar do papel a lava-toga. Ele tinha alguns elementos que provavam que esses caras não são 100%. E foi arquivado. Como é que eu vou receber uma coisa do meu colega? Se fosse técnico de enfermagem, desculpe a classe, que eu sou técnico de enfermagem, receberia uma denúncia do colega e entregar para chefe. Agora vai outro médico falar do outro médico. Não fala, Oliveira. O médico não fala de outro médico. Eles são éticos. Eu já levei nome de mentiroso de médicos. Um médico me falou uma coisa, o outro disse que era mentira minha. Que o outro médico não falaria isso. Já a enfermagem não entrega de bandeja. Tá aqui, ó, o pescoço dele na bandeja. Para não ganhar nada. Nem ganha, até que enfermagem não tem cargo nenhum superior. É só aquilo mesmo. Não sai daquilo. Não ganha mais, a não ser que ele se mate, mora dentro do trabalho para ganhar um trocado a mais. Mas não cresce. Já o médico se protege, é igual esses caras aqui, eles se protegem entre eles. Certo? Gilmar Mendes se protege entre eles. Marco Aurélio, aquele que soltou aquele negócio. Não vou dizer que o negócio é pesado, viu? E outras coisas mais. Então ele se protege. Se protege entre si. Então Caio Coppola, meu amigo, que eu gosto até do seu trabalho, você vai ficar chupando o dedo mais uma vez aí. Com essas mais de 3 milhões de assinaturas. Já está quase chegando 3 milhões. De baixo assinado. Não vai dar em nada. A população quer ir fora, mas não foi a população que colocou. Então, meu amigo, o que ele fazer é lucro. Roberto Jefferson está preso. Daniel Silveira, que eu achei até um pouco marrento. Mas o Roberto Jefferson é um cara que é um falastrão. O Roberto Jefferson é um cara que entregou o mensalão, entreguista, né? Em termos de dedo duro. Né? E sabe algumas coisas desse cara, porque ele é do meio. Eu não sei de nada, mas o Roberto Jefferson, esses caras sabem das tramóides, eu não sei o que esses caras fazem nos bastidores. Eu só sei que eles já aprovaram até para você matar o cachorro do vizinho em sacrifício. Isso aí, eles bateram o martelo lá e pode. Se eu ver um pudo ali, é desse jeito que esses homens trabalham. Certo? Adriano Santos, mais do que já o STF são tudo safado. São tudo aplaninhado do Lula. A maioria realmente foi o Lula que colocou, juntamente com a presidenta Dilma. E tem um que foi colocado pelo Collor, que inclusive, acho que é primo dele. Né, o que cometeu um negócio aí que foi um deslize grande. Por unanimidade, ele decidiu uma coisa, uma soltura polêmica. Porque você não pode nem explanar, falar o nome desse sujeito que ele soltou, porque o negócio é pesado. Ele soltou o cara aí, que o cara era patrimônio de um país. O cara era como se fosse um patrimônio do país aqui, pela porta da frente. Vocês sabem daquela história, não vou dar nome aqui, porque o negócio é estreito. Tem assuntos que eu não domino. Eu não domino assuntos, né? Tais áreas eu não domino tais assuntos, porque o negócio não é brincadeira. Mas o Marco Aurélio Cunha parece que soltou um cara aí, que vocês lembram aí que o negócio não ficou até hoje está aí, todo mundo. Então, eles se brindam como pode. E por aí afora vai ganhando terreno. E hoje em dia manda no país. Você nem ouvia falar em STF no tempo do PT. Né? Você não via falar em STF no tempo de Temer.
Você não via falar em STF no tempo de Collor. Esses caras parecem que eram invisíveis lá na Suprema Corte. Agora esses caras são celebridades instantâneas. Super celebridade. Você sabe o nome de praticamente de todos eles. Rosa Weber, né, que aparece demais aí, que não deixou os governadores ser convocados, não convidados. Se você me convida, cara Adriano ou cara Oliver, para um aniversário seu, para uma festa de casamento, você acha que eu irei? Claro que não. Eu posso te dar uma desculpa e dizer que não vou. Não, eu estou trabalhando, mesmo que eu esteja em casa. Não, hoje eu não vou não, cara, estou cansado. Se eu sou convidado, não sou obrigado a ir. Foi isso que Rosa Weber disse que era convidado o governador de Manaus, né, que morreu muitas pessoas lá da Covid, e o governador continuou impune até hoje aí. Certo? E vai continuar, porque o foco deles é pegar o presidente. Ou então seus familiares. O foco deles são esses. Para que entre os novos, né, a velha política de volta. E aí é 100% casa. Aí encaixa de vez e a agenda acelera e depois você não pode mais abrir a boca nem para proteger seu filho. Nem para proteger seu filho, que hoje em dia você não pode dar nenhuma palmada no seu filho. Quanto mais você protegê-lo e falar das suas ideias para ele. Eu sei como pai. Ó, meu filho não é assim, né? Não, minha professora falou que é daquele jeito, pai. Você está errado. E os seus filhos começam ali a monitorar. Vai ser assim quando esse governo entrar. Ah, meu pai é assim, assado. Meu pai E vai lidando a você as autoridades. Né, as autoridades do colégio e parte para isso até chegar um conselho tutelar e uma ouvidoria. Ouvidoria e censura prévia, e você está encaixado em alguma lei aí para se prejudicar lá na frente. É isso que vai acontecer, certo? Quando se o outro governo entrar, provavelmente pode ser que entre. Mas, pessoal, não é fácil tirar esse nome do STF de jeito nenhum. Pode colocar lenha na fogueira, como tem até a música do Maurício Matar, lenha na fogueira. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Que eles se brindam, né? Vocês sabem como é que é. Demônio não expulsa demônio. Não tem uma palavra bíblica que diz isso. Demônio não expulsa demônio. Quando foi Jesus questionado, que Jesus expulsava demônios por nome de Beelzebul, né, os fariseus lá, e ele disse o seguinte: demônio não expulsa demônio. Né? Casa sobre casa. Jesus deu um ensinamento lá que calou a boca dos fariseus. E por isso que acontece de eles se brindarem entre si. É igual médicos, que não são antiéticos. Trabalhe com médico, tete a tete, e eles não falam mal do outro. Nem que eles se torcem de raiva de um procedimento que o outro fez errado, mas eles não falam mal do outro. Certo? É igual esses homens aqui. Ele fala, atacou um membro do STF, atacou nós todos. E foi isso que eles disseram quando o Bolsonaro falou contra o Barroso. Nos casos Barroso. E agora contra o Alexandre de Moraes, que manda prender e manda soltar quem ele quiser. Certo? Não tente peitar Alexandre de Moraes, não, se você for um reles comedor de feijão, que nós todos somos, mas se você não tiver cargo de nada, você já era. Já era. O caso desses caras que tem cargos, né, como Daniel Silveira, deputado federal, e como o próprio Roberto Jefferson é deputado, e você não consegue nada com esses homens. Certo? Porque eles controlam tudo. Né? Então, pessoal, vai aqui a dica mais uma vez. Muito obrigado pela participação. Vou agradecer meus amigos do Adriano Santos, que deu a sua opinião aqui. Até eu li aqui o nosso Oliver, que sempre dá uma moral aqui pra gente no canal. Nosso Odecílio também. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Odecílio. Estava falando aqui sobre o impeachment, né, que Bolsonaro quer instaurar contra o Alexandre de Moraes e o outro, o Barroso, por causa do voto impresso que não foi aprovado, ficou meio machucado, e quer que os senadores, numa lei, um artigo 52, para fazer um pedido de impeachment, mas só que tem já outras pessoas do lastro, né, do lastro da advocacia, disse que eles não cometeram crime nenhum em simplesmente se meter lá e não querer o voto auditivo impresso. E outras coisas mais que nós sabemos que o STF dá umas escorregadas aí, federal, e não acontece nada e fica por isso mesmo. Então, tá aqui, foi feito um pedido de impeachment
pelo Cajuru, uma CPI da toga pelo Cajuru não passou de jeito nenhum, nem passou de nada, só fez a auditoria, mas não foi para frente. Caio Coppola também, que é um representante aí da CNN, que tem advocacia, tem tudo mais, comentarista político, quase 3 milhões de baixa assinada, de assinaturas virtuais, e receberam lá, mas intocaram, porque disse que não era obrigado nem a receber, quanto mais botar em pauta para tirar Alexandre de Moraes, que é o que a população mais, eu acho que pega no pé. Segundo Gilmar, antigamente era Gilmar Mendes, mas agora esse cara parece que ele superou Gilmar Mendes. É o que mais o pessoal pega no pé, esse aqui. A população quer esse cara aqui fora, entendeu? A maioria da população, não digo nem todos, mas a maioria quer esse cara fora. Então só Deus sabe onde que vai dar isso aí. Só sei que a gente tem que pedir proteção a Deus para não cair na mão desses homens aqui, porque o negócio é pesado. Então fica aí a dica, um bom domingo para todos. Deus abençoe, certo? Durma em paz e shalom. Até breve com outra live, se Deus quiser. Sobre os assuntos, né, em pautas, assuntos talvez polêmicos, né? Assuntos de tudo aqui, a gente fala um pouco de esporte, política, tudo, religião. A gente fala de tudo, sobre tudo aqui. Certo? Foi uma pauta de fofoca também, artística também, a gente fala também, certo? A gente fala de pautas artísticas, de tudo. E tem alguns assuntos que eu não falo porque é muito perigoso. É muito perigoso você falar de determinados assuntos. Perigosíssimo. Então você tem que evitar. Eu evito o máximo falar em tais assuntos. Porque é perigoso. Mas alguns que dá pra gente falar, que dá pra gente cobrar, né? A gente fala aqui, aqui sem meia delongas. Certo, pessoal? Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Que Deus os abençoe.